Boa noite a todos. Bem-vindos aí. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento de tela. Então, vamos começar aí no horário, né? Fazendo jus a todos que estão aqui presentes nesse momento. Então, queria primeiro dar uma boa noite a todos. Mais uma vez aí estamos juntos para mais um webinar aqui da FIA. Esse já, né, o Aguinaldo talvez me corrija aí, mas a gente já está indo para o terceiro ou quarto webinar e sempre tentando discutir as questões que estão impactando os negócios nesse momento. Tá? Então, meu nome é Andrés Veloso, sou professor da FEA USP, coordenador do curso de graduação em administração. Também ajudo aqui, participo nos projetos da FIA, em conjunto com o professor Guilherme. Então, é um prazer aqui estar com vocês nesse momento. A gente trouxe aí para esse webinar um grupo de convidados que tem várias coisas interessantes para compartilhar com a gente. Então, acho que vai ser uma discussão bem interessante de coisas que estão acontecendo no momento, do que vai vir pela frente. Então, a gente vai poder falar aí um pouquinho do agora e do futuro com relação ao travel retail, né, e outros temas correlatos. Mas antes da gente entrar, eu vou fazer uma rodada aqui com nossos convidados para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho de cada um e aí damos sequência. Então, passo a bola para a Adriana. Bem-vinda, Adriana. Boa noite, professor Anderson. Bem-vindo. Obrigada. Boa noite, Roberto. Boa noite, Fernão. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz para estar participando aí com vocês nesse debate. Então, meu nome é Adriana, eu sou paulistana, atualmente moro em Florianópolis. Sou também aluna de Itafé, né? Estudei Ciências Contábeis aí na instituição, muito grata a essa formação que me abriu muitos caminhos. Fiz Direito também e hoje atuo no setor de aeroportos, né? Já estou nesse setor há 4 anos e antes disso tive algumas passagens por shopping e indústrias de varejo. E venho aqui hoje compartilhar um pouco do momento que os aeroportos estão vivendo, particularmente o aeroporto que eu atuo hoje, que é o aeroporto de Florianópolis, onde eu atuo como gerente comercial do aeroporto. Obrigada aí pelo convite. Beleza. Fernão? Boa noite, professor Andrés. Boa noite, Adriana. Professor Falcão, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha experiência é majoritariamente no setor de viagens e eventos corporativos, embora eu seja um turismólogo de formação, é a minha graduação. Eu sou pós-graduado em gestão de serviços, de negócios em serviços pela FECAP, e tenho um MBA em gestão empresarial pela Brazilian Business School. E iniciei minha carreira trabalhando como fornecedor de serviços de viagens corporativas. Depois me tornei, por 8 anos, comprador e gestor desses mesmos serviços em organizações como a Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Ambev, Souza Cruz, mais recentemente Philips. E hoje eu sou fundador de uma consultoria que leva o meu sobrenome, que é o Loureiro Consultores, é a minha empresa. Nós somos especializados em gestão terceirizada de viagens e eventos corporativos dentro das organizações e também prestamos consultoria em outros assuntos para agências de viagens, destinos turísticos, equipamentos turísticos, hotéis, enfim, é muito a minha praia esse mundo, isso que a gente vai discutir aqui hoje, e sou um grande fã de marketing, então a gente tem tudo a ver estar nesse MBA aqui com vocês. Beleza. Roberto? Mais conhecido como Falcão, né? Mais conhecido como Falcão, é isso. Boa noite, um prazer estar aqui. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Andrés. É sempre muito bom estar junto. Tenho um carinho muito grande pela FIA. Né? Sou professor convidado dos MBAs aí na FIA. E há quase 10 anos atrás eu dei uma guinada na minha carreira, fui muito para o mercado acadêmico, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado lá na FEA, mas nunca tirei o pé do mercado, sempre trabalhando em serviços. Estou há 18 anos no setor de beleza. Meu doutorado eu estudei o setor de turismo. Hoje eu sou head de marketing da Agastura, então estou já há um pouco menos de um ano à frente deles. Então é uma realidade bem interessante e
vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que está acontecendo. Acho que mais até do que fazer um esforço de futurologia, vai ser realmente a gente discutir o que está acontecendo, né, e tentar debater um pouquinho os possíveis passos futuros. Obrigado de novo, prazer estar aqui. Perfeito, então, muito bem. Só vou compartilhar aqui a minha tela um segundo. Antes de devolver a palavra para a Adriana, só destacar aí que a organização desses webinars, como eu falei antes, conta aí com o apoio do professor Guilherme Shiraishi, que também é coordenador de projetos aqui na FIA, e ajuda aí na coordenação dos MBAs conectados com o marketing da Fundação. Então, deixo aqui um agradecimento para o Guilherme por abrir espaço para a gente organizar esses webinars, né? Ele destaca aí a novidade que é a pós-graduação em marketing, que está aparecendo, junto com os 3 MBAs em marketing, em branding e moda que a FIA já tem, né? Então, só para explicar como a gente vai organizar aqui o webinar, eu vou passar a palavra para cada um dos palestrantes, seguindo a ordem aqui que a gente já se apresentou no começo. Cada um vai ter um período aí de cerca de 10 minutos para poder falar um pouquinho mais de você e apresentar a sua visão sobre o tema que a gente escolheu para o webinar. E aí, na outra metade dessa 1 hora que a gente tem aqui, a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? Então, o público, se quiser participar, por favor, coloque as questões na aba aí de perguntas e respostas, Q&A, que aí a gente consegue enxergar as perguntas e olhando e discutir com base nelas na segunda parte do webinar. Então, com isso, eu passo a palavra para a Adriana. Adriana, com você. Tá bom, obrigada, professor. Bom, então eu preparei uma breve apresentação para facilitar a comunicação e a visualização. Vou compartilhar agora com todos. Ok? Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa palestra é a realidade pós-Covid, né? Acho que a primeira ressalva é o pós, né? Na verdade, a gente não sabe quando vai ser esse pós. Na prática, a gente está vivendo ainda uma era durante a pandemia, e isso a gente tem sentido bastante em aeroportos, e eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente vem vivendo aí no dia a dia. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou falar o que é o travel retail, né? Não é uma expressão muito comum. Quem está mais no meio tem mais conhecimento, mas quem não está é um pouco mais estranho, né? O travel retail, na verdade, a tradução simples é varejo de viagem. E ele se distingue dos demais tipos de varejo justamente porque é aquele tipo de loja que está dentro de aeroportos, está dentro de, eventualmente, um navio, né? Então, é o varejo que está presente nas viagens. E em aeroportos é muito forte. Aqui no Brasil, principalmente, da época da privatização para cá, que iniciou em 2012, né, a primeira rodada, eu acho que todos que puderam passar em aeroportos aí viram que teve uma boa reformada nos aeroportos privatizados, né? Temos visto mais do que aquele cafezinho e pão de queijo, temos visto muitas lojas que se encontram, inclusive, em shopping, né? Então, é um segmento que vem crescendo bastante. Obviamente, a pandemia pegou todo mundo aí de surpresa, mas vem crescendo bastante. Então, os aeroportos vêm tentando aí se tornar cada vez mais um polo de compras, né? Aproveitando desse momento que o passageiro já está lá para explorar um pouco o consumo. Tá? Então, basicamente, travel retail é isso, é o varejo de viagem. Então, falando um pouquinho de perfil de passageiro, para a gente depois poder avançar um pouco na questão de comportamento, hoje, quando a gente fala em aeroporto, a gente tem basicamente pelo menos 4 tipos de passageiro. Então, você tem o passageiro que é a negócios, que é o tal do business, né? Passageiro que viaja a trabalho, a negócios. Tem o passageiro que trabalha a lazer, que viaja a lazer. Tem o passageiro que é o estudante, né? Que vai fazer o intercâmbio, ou vai estudar em alguma faculdade no final de semana, por aí vai. E tem o passageiro que viaja por motivo de saúde, né? Tem que fazer uma cirurgia, tem que ir até o hospital.
e entre outros, né? E por que é importante a gente diferenciar o perfil de passageiro? Porque cada um deles tem um comportamento de compra diferente. Então, normalmente, o passageiro de negócios é aquele passageiro mais frequente. É o passageiro que normalmente não compra muito. É o passageiro que passa, ele usa o avião e o aeroporto simplesmente como um lugar de passagem. Ele está mais acostumado a consumir algo, como alimentação, mas não é um passageiro comprador. Quando ele compra mais a título de lembrança, né? Muitas vezes a gente brinca um pouco no setor, mas a gente fala que tem o famoso guilty gift, né? Então, aquele marido, aquela esposa que está muito longe, né? Que ficou fora uma semana, duas, e aí ficou longe da família, dos filhos, e aí na volta compra aquele presentinho para aquela lembrança, poxa, fiquei fora, então se usa um pouco do guilty gift. E aí pode ser um chocolate, pode ser uma lembrancinha do lugar onde estava, pode ser eventualmente alguma roupa, alguma lembrancinha, né? Já o passageiro a lazer, ele tem um comportamento bem diferente, né? Quem viaja a lazer normalmente está mais relaxado, ele está naquele momento de indulgência, de aproveitar a viagem, e de querer aproveitar todos os momentos. A viagem para ele começou naquele momento que ele comprou a passagem aérea. Então, esse perfil é diferente. O passageiro a lazer, ele está mais propenso à compra, ele está mais propenso a buscar alguma coisa, fuçar a loja, ele consome, ele leva aquela lembrancinha, leva aquele souvenir, e é o cara que está disposto a gastar o dinheiro a mais. Embora ele tenha, às vezes, um dinheiro contado, mas ele leva algo a mais, né? Então, esse é o cara que fuça um pouquinho mais as lojas. O estudante, por sua vez, normalmente, ele já tem um perfil um pouquinho mais contido, né? Ele tem um bolso um pouquinho mais contado, ele não é um passageiro comprador, ele é um passageiro que vai lá, se alimenta, eventualmente senta em algum lugar, faz alguma coisa, mas ele não é um passageiro que vai comprar muito, ele compra o mínimo e o básico. E os outros passageiros têm comportamentos bastante variados, né? Eu acho que depende um pouco também do humor, né? O passageiro que está viajando por motivo de saúde, muitas vezes ele está em um outro momento de vida e não está nem pensando em consumir nada. De maneira geral, todos têm algum tipo de compra, seja ela nem que seja uma água, né? Quem nunca foi ao aeroporto e comprou uma água, né? Aquela água de R$10, ou um pouco mais, que é o lazer. Mas o que é importante dizer? Que todos eles têm comportamentos diferentes de compra, mas eles têm alguns sentimentos que são comuns. Então, no ano passado, eu fiz uma dissertação no meu mestrado na FGV, né, na linha de varejo, e ela dizia um pouco do comportamento de compra do passageiro nas lojas duty free. E uma das minhas referências bibliográficas dizia um pouco do comportamento em si, né? Quais são os sentimentos que regem o passageiro quando ele está dentro do aeroporto. Então, a gente brinca, inclusive, no aeroporto, e fala assim, quer ver o passageiro perdido, dá um cartão de embarque na mão dele. Ele já não sabe onde é o portão, já não sabe nada, então ele fica desesperado. Então, tem sentimentos comuns que permeiam todo tipo de passageiro, do passageiro business ao passageiro de saúde. São eles estresse, ansiedade, tédio. Então, esses são sentimentos inerentes e que tem algumas fases na jornada de compras ou na jornada do aeroporto que esses sentimentos se acentuam ou eles podem se aliviar. O que acontece? Então, a jornada do passageiro até o momento do embarque é estressante. Quem nunca passou por uma fila de check-in e depois aquele raio-x e depois aquela Polícia Federal e você lá olhando o relógio, tempo contado, meu Deus do céu, vou perder o avião. Então, assim, pré-check-in, pré-raio-x é uma coisa. Agora, quando o passageiro entra, passa o raio-x, encontra o portão, ufa, aí ele alivia. Aí diminui a tensão, aí ele pode relaxar. Aí é a hora que eu vou dar um pulinho no banheiro, agora eu vou ver um cafezinho. Aí, quem sabe, eu vou comprar alguma coisinha ali na loja, quem sabe uma conveniência. Então, os comportamentos são bem distintos. Por quê? Porque os sentimentos são distintos, né? O sentimento dentro da área restrita são sentimentos mais relaxados. Exceto, claro, se você está em cima da hora do seu voo, aí você vai direto para o portão de embarque, né? Mas, de maneira geral, se você tem um tempo de antecedência, dentro da área restrita, é um outro tipo de comportamento. Tá? E por que isso é importante? Porque agora a gente vai falar da pandemia. E veio a pandemia. E com isso, o que aconteceu? Os aeroportos esvaziaram. Literalmente esvaziaram.
Mostrando só um pouquinho de números, esse gráfico ele mostra a variação do número de passageiros ano contra ano, comparando dia a dia. Então, o que a gente observa? Por volta de fevereiro, quando a coisa estourou na Ásia, o volume foi caindo. Então, a gente começa com uma curva de 20, 40, 60, e em alguns casos, como na América do Norte, chegou a 80%. Isso quer dizer o quê? Que os aeroportos operam 80% a menos do volume de passageiros do ano anterior. No Brasil, como é que estão esses números? Em abril, de maneira geral, os aeroportos operaram de 90% a 95% volume de passageiros em relação ao ano anterior. Agora, para maio, esse número passou para 90%, e em junho a tendência é que seja para 85%. Tá? Estudos dizem que a retomada em relação a 2019 deve demorar no mínimo 3 anos. Então, o volume de passageiros de 19, provavelmente somente em 2023, ele deve voltar. E por que isso é importante? Porque quando veio a pandemia, o aeroporto precisou se adaptar. Então, essas são algumas fotos aí do aeroporto de Florianópolis. Medição de passageiros no desembarque. Acrílicos no check-in. Esse já não é o aeroporto de Florianópolis, mas distanciamento entre passageiros para fazer o check-in. Então, uma série de medidas que chegaram e a gente não sabe até quando vão ficar. Mas o fato é que teve que se adaptar, e foi do dia para a noite. E as lojas também. Então, as lojas tiveram que colocar medidas de sanitização, distanciamento, afastar as gôndolas, funcionários todos protegidos. Então, todo mundo teve que se adaptar do dia para a noite. E aí, o que acontece? A viagem ficou ainda mais estressante. E o comportamento do passageiro mudou. Então, para aquele passageiro que eventualmente estava no lazer, primeiro que do lazer quase não está viajando. Quem está viajando agora é quem precisa, basicamente. Então, poucos viajam. É isso que a gente tem visto. E quem viaja? Quem precisa. Quem está voltando para a cidade porque estava numa determinada cidade e está voltando para casa. Acabou o passageiro a lazer. Ele vai voltar, mas nesse momento a gente não vê passageiro viajando a lazer, até porque não tem muito para onde ir, né? As cidades estão muitas em lockdown. E o que a gente tem visto? Medo. As pessoas viajam com medo, mesmo essas que estão viajando, estão com medo, estão com receio. Então, eu tenho observado que a pessoa entra na área restrita, ela não olha a loja nenhuma, ela quer entrar no avião, ela ao máximo senta e depois vai entrar no avião. Não quer tocar em nada, tem muito medo. E aí vem a pergunta, como é que o travel retail está se preparando para esse novo normal, né? A gente está chamando até de novo anormal. Como é que as lojas estão se preparando? Então, aqui eu deixei algumas tendências. Primeiro, o touchless, né? Que é a digitalização. Então, é o pagamento através de meios de pagamento que não exijam o toque. Isso já existia, mas precisa agora reforçar para todo tipo de varejo, seja o retail, seja o food and beverage, seja os serviços. Então, quanto mais digitalização, menos toque, menos, entre aspas, risco de contaminação. Uma outra tendência, concierge. Ter uma pessoa lá que já faz tudo para você. Você não precisa tocar em nada, não precisa processar nada, a pessoa já pega a sua mala, você só vai até o teu destino, até o teu portão de embarque. Alimentação, menos assentos, isso já temos visto. Então, aquele tamanho de restaurante vai diminuir, vão ocupar menos espaços. Então, as pessoas vão ter que se distanciar. Click and collect, uma outra tendência importante. Isso já existe, né? Alguns shoppings já estão fazendo, no aeroporto menos, né? O único varejo em aeroporto que está fazendo é Dufry, onde você compra pela internet e retira na loja. Isso é algo que os varejos precisam explorar, porque as pessoas não vão ficar procurando produtos na loja, elas estão com medo, ainda estão com receio. Então, precisa desenvolver bastante e-commerce ainda dentro de aeroporto. É uma coisa que ainda a gente está aprendendo bastante, principalmente aqui no Brasil. E por fim, mas não exaustivamente, o Grab and Go, que também já existe, mas, então, pego aquela comida lá que já está pronta, pago o telefone e levo para dentro da aeronave. Até porque hoje ainda tem restrição de serviços de bordo. Então, mais um motivo para os varejos aí de alimentação se aproveitarem desse momento e oferecerem
comida pronta, café pronto, bebida pronta, tudo pronto para aquele passageiro que não vai ter oferta dentro do avião, mas quer consumir alguma coisa aí pela viagem. Às vezes dura 1 hora, dura 3 horas e por aí vai. Então, são algumas questões aí, dentre outras, que a gente tem percebido. Mas, de forma geral, a mensagem a retomada é lenta. Por um lado, os varejos vão ter um pouquinho mais de tempo para se adaptar. Por outro lado, se eles não se adaptarem logo, eles vão acabar morrendo antes da hora, né? Porque o passageiro, se você conseguir que ele faça uma compra, ou compre uma coisa, ou leve uma coisa, melhor. Então, essa adaptação tem que ser o quanto antes, para aproveitar, nem que seja o pequeno ou pouco passageiro que está passando aí pelo aeroporto. Enfim, minha mensagem era essa, e fico à disposição aí para dúvidas e questionamentos. Obrigada. Muito bem, já deu para perceber aí nessa primeira fala da Adriana que o aeroporto virou de ponta cabeça praticamente, né, com muitas mudanças. Isso que a gente nem entrou na parte de falar dentro do avião, né? Então a gente está só no pré-avião e várias mudanças aí nesse setor acontecendo, né? Então, mais uma vez, peço aí para os nossos participantes que quiserem mandar perguntas, tem a aba aí de Q&A, já temos lá uma pergunta, chegaremos nisso depois que os 3 apresentarem, né? Então, já passa para o Fernão, manda ver. Beleza. Adriana, muito bom. Fiquei pensando, eu vi aquela sua foto ali da fila, né? É o mundo ideal, né? Alice no País das Maravilhas, porque o aeroporto real, a gente pensa ali na imigração, quando você chega nos Estados Unidos, né? Às vezes você pega a fila que você senta até para esperar a fila andar. E isso também vai ser uma coisa que os aeroportos vão ter que pensar, os internacionais, né? Você que trabalhou no GRU Airport, para não causar esse congestionamento de pessoas, né? Na fila da imigração também. Com certeza, com certeza. Então, imagina até onde vai essa fila, né? Nossa, tem momentos onde não tem, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é muito mais rígida a entrada, né? O Global Entry não é para todo mundo. Imagina a fila que vai ficar ali. Exatamente. As pessoas já são impacientes, né? Imagina num novo momento, né? A fila vai começar em Congonhas, para Guarulhos. É verdade. E de Guarulhos para lá, né? Isso, exato. Vocês estão vendo minha tela, né? Se você quiser colocar em modo de apresentação, Sim. aí fica melhor para o pessoal enxergar em casa. Beleza. Perfeito. Bom, eu trouxe uma visão sobre o lazer e o corporativo, especialmente o corporativo, até por conta da minha experiência. E, antes de mais nada, eu queria falar que eu também sou um viajante, não falei na parte da minha introdução, eu gosto muito de viajar, então sempre coloco aí nas minhas apresentações, porque eu acho que é importante, né? Uma coisa que complementa e que enriquece muito o nosso trabalho como consultores desse setor. Então, fazendo uma leitura muito pessoal, né, de como que tem sido essa linha do tempo de 2020, eu acho que o nosso último Réveillon foi um dos melhores. Eu tenho quase certeza assim, que 80% aqui da sala tinha uma perspectiva muito boa para 2020, que o nosso Réveillon foi assim, todo mundo comeu lentilha, pulou 7 ondas, fez todas aquelas simpatias para o ano ser ainda melhor do que a gente já estava esperando, né? Finalmente, depois de 4, 5 anos de depressão econômica, primeiro, né? Depois recuperação econômica, mais o PIBinho de 1%, acho que agora vai 3, né? Só que não, meus amigos. Então, 2020, a gente tinha essa baita expectativa em janeiro, aí fevereiro, né? Nossa, não, só mais um mês agora, porque é carnaval, o Brasil só funciona depois do carnaval, então vamos esperar um pouquinho. Carnaval passando dia 26 de fevereiro, a gente vai bombar. 1º de março, vamos bombar, todo mundo vai se dar muito bem. E aí, no dia 15 de março, praticamente, né, até um pouco antes disso, mas o mundo já estava doente e ele ficou completamente doente, né? Então aconteceu uma das situações mais inusitadas, acho que para todo mundo aqui na sala, que de repente a gente viu um tombo histórico em todos os aspectos, e
ficamos completamente atordoados com a situação. Não importa se são compradores ou fornecedores, intermediários, mas todos nós ficamos muito assustados e ainda estamos, né, de uma certa maneira, mas eu acho que a fase principal do choque e aquele soterramento que a gente passou, a gente já está saindo debaixo dos escombros. E para mim, abril e maio foi isso aqui, né? Esperando o auxílio emergencial do governo, a gente vendo isso nas notícias, mas fazendo aqui uma brincadeira, né? Porque, na verdade, a gente está esperando. A gente está esperando que as coisas andem, que o tempo passe, que os setores primário e secundário da economia reajam. Eu escrevi um artigo até durante a pandemia, que, a meu ver, a gente que trabalha com viagens e eventos, podemos ser os melhores planejadores, executores, consultores, marqueteiros. Não adianta. Se as empresas, principalmente no corporativo, se as empresas que giram, que fazem a economia acontecer, não voltarem a produzir, não voltarem a ter necessidade de viajar, a gente vai continuar do jeito que está. Então, somos setores que transmitem a economia. A gente não gera, a gente não faz, a gente não é um setor originário da economia. Então, precisamos muito da agricultura, da pecuária, da mineração, do setor secundário, né, das indústrias. Voltando à indústria automobilística a produzir, caiu aí quase 90% nesses 2 meses. Então, a gente precisa que esses setores voltem a produzir e, consequentemente, voltem a viajar e a fazer eventos. Mas muito disso, como eu assisti uma palestra hoje de manhã, né, a gente virou prisioneiro do vírus. Então, enquanto a gente não tiver uma arma que nos proteja desse inimigo invisível, muito dificilmente esse movimento vai voltar a acontecer com a mesma intensidade. Como bem disse a Adriana, uma perspectiva aí de pelo menos 3 anos para que a gente volte para o volume de 2019. Então, falando de contexto, né, e pensando que a gente está aqui num MBA de marketing, o que eu tentei assimilar e fazer de conexão, de analogia para vocês entenderem o meu raciocínio? Pensando que todo ser humano tem um cérebro formado por 3 estruturas, né, sendo o complexo reptiliano, a amígdala, a parte do instinto de sobrevivência, o sistema límbico, que são as nossas emoções, e o neocórtex, que é onde está, né, a nossa parte racional, aquilo que a gente usa para controlar o nosso cérebro reptiliano e o límbico, a gente precisa adotar mecanismos que ajudem os nossos clientes, especialmente os do lazer, a terem segurança quando as coisas começarem a se normalizar. E por que eu falo isso? Porque existem 6 medos básicos do ser humano, mas eu acho que relacionados a esse tema que a gente está discutindo, a gente pode classificar aqui 3. Então, o primeiro é o medo da morte. O segundo é o medo de estar doente, de ficar internado, de faltar aos seus familiares também por estar internado e não só pela morte. E o medo da pobreza, o medo de não ter dinheiro. Então, isso aqui eu estou fazendo essa analogia com base no livro do Napoleon Hill, para quem já leu sabe desses medos que eu estou mencionando. E então, com base nisso, a gente precisa entender que os nossos clientes, os nossos viajantes, sejam eles corporativos, de lazer, viagens de incentivo, estudantes, como a própria Adriana colocou, né, e até um tratamento de saúde. Quem vai sair de um país, como a Tailândia é um país muito forte, né, no turismo de saúde, quem vai sair dos Estados Unidos para ir para a Ásia para fazer um tratamento estético e, de repente, correr o risco de voltar contaminado? Então, a gente precisa pensar como o consumidor vai decidir para que o turismo, tanto de lazer quanto corporativo, comece a voltar a reagir. E aí, como é muito importante, né, muito conhecido por vocês, no marketing a gente tem alguns gatilhos de vendas que podem ser utilizados para também estimular os clientes a tomarem decisões, porque mesmo quando a pandemia começar a arrefecer, a gente tiver um controle maior da situação e supondo que uma vacina seja logo descoberta e aplicada às grandes massas, ainda assim vai haver uma certa resistência e um medo de algumas pessoas em fazerem o seu deslocamento. Então, a gente pode usar um desses
gatilhos de vendas, que a gente chama, que atuam diretamente no cérebro reptiliano, ou seja, no cérebro mais instintivo, que geralmente é o cérebro a parte do cérebro, né? Porque cérebro a gente só tem um, mas é a parte do cérebro que mais toma as decisões inconscientes do consumidor. Eu fiz uma enquete no LinkedIn semana passada, onde eu perguntava: se você tem uma viagem marcada para 2020, qual será seu transporte e hospedagem? 48% das pessoas responderam que vai ser avião e hotel, 11% avião, mas ficando em casa de amigos ou parentes, 27% carro e hotel e 14% carro e casa de amigos ou parentes. O que é um bom sinal aqui para quem? Para os hotéis, porque 75% dos respondentes vão ficar em um hotel. E para as companhias aéreas não tanto, a gente teve aí 59% das pessoas falando que vão usar avião, ainda que a gente saiba que tanto para as companhias aéreas quanto para os hotéis, muito do que vai ser utilizado é crédito do que foi cancelado ou remarcado durante o ápice da crise, porém, é uma notícia positiva, sim, que as pessoas voltem a viajar e esse movimento volte a acontecer. Então, acho que são boas perspectivas que a gente tem para o segundo semestre. E aí, alguns fatos temporários. Acho que o professor Falcão falou uma coisa muito legal. O que eu enxergo hoje, como as coisas estão muito dinâmicas, tudo muito efêmero, fica difícil da gente falar é isso e vai ser assim até dezembro de 2020. Mas como que eu enxergo hoje? Para o lazer, viagens de carro para deslocamentos de até 500 quilômetros, viagens curtas de fim de semana, impacto no mercado da melhor idade, é um mercado significativo e que, infelizmente, não tem muita alternativa, porque hoje não tem mais esse negócio de grupo de maior risco, todo mundo está sob risco, mas, sem dúvida nenhuma, eles têm alguns cuidados adicionais que são necessários com esse público, e então eu vejo um impacto forte em cima dele. Comprometimento do calendário escolar e férias de CLTs. Muitas pessoas foram colocadas em férias nos seus trabalhos para evitar até uma demissão, e as escolas também vão ter seu calendário comprometido, por isso que eu acredito que as viagens vão ser curtas, de fim de semana até o fim de 2020. As classes A e B voando para países com a pandemia controlada, isso se esses países nos deixarem entrar até lá, porque a gente também, infelizmente, corre o risco de se tornar um pária no cenário internacional, no sentido de sanitização. Os cruzeiros, vejo eles comprometidos por insegurança dos passageiros. Turismo regional, então resorts, hotéis fazendas, hotéis de campo de um determinado cluster turístico, ao invés de, por exemplo, tentar trazer turistas de São Paulo, de grandes cidades, de Campinas, ele pode procurar turistas de cidades ao redor, onde o deslocamento de carro seja mais prático, seja mais fácil de ser feito e também passe maior tranquilidade para os consumidores. Os meios de hospedagem da nova economia, eles têm um desafio extra de convencimento dos usuários, tanto do lazer quanto do corporativo, para a utilização dos seus espaços. Viagens de trailer com a família. É uma cultura americana, né? Esse negócio é um hábito, americano de alugar um trailer, sair com a família, acampar, passar um fim de semana fora. Ainda não é comum no Brasil, mas já existe uma empresa no Brasil que tem esse business, que tem esse serviço, e quem sabe isso acaba não virando uma tendência, até porque é bem legal. E spas e tratamentos estéticos ganhando espaço, até porque está todo mundo estressado de ficar em casa tanto tempo e de assistir lives, então a gente precisa fazer uns spas, a gente precisa de um spa, fazer um tratamento para esquecer esse período da nossa história. E aí, falando do corporativo, viagens de carro, o que eu vejo para as políticas de viagens? Uma adequação, criação de protocolos, documentos um pouco mais simples do que uma alteração na política de viagens. Então, viagens de carro ao invés de avião para deslocamentos de até 400 quilômetros por trecho e com, no mínimo, um pernoite. Então, não vou colocar um viajante meu para ir, por exemplo, para Araraquara, que são 300 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, ir e voltar no mesmo dia, porque ele vai dirigir 600 quilômetros e são, no mínimo, 6 horas de deslocamento ida e volta. Então, eu, com certeza, eu vou colocá-lo num hotel para descansar antes que ele retorne a São Paulo. Os meios de hospedagem, como eu comentei, eles vão ter
um desafio extra, e aí eu falo sobre Booking.com, Airbnb, aluguel de casas e espaços alternativos para viajantes corporativos, por conta dos critérios de limpeza e higienização. Criação de protocolos de segurança com recomendações e acompanhamento de viajantes. Então, acho que cada viagem vai se tornar um evento em si, a gente vai ter que estar sempre atento, e os gestores de viagens corporativas serem muito presentes e muito parceiros dos seus viajantes que estarão inseguros em fazer um deslocamento corporativo. Eventos físicos muito restritos até o fim de 2020, e aí a gente vê os eventos híbridos e virtuais como este em que estamos ganhando bastante força como alternativa, porém não acho que eles vão substituir os eventos físicos, vai ser criada uma nova demanda. Validação de medidas de higienização e sanitização em processos de homologação de meios de hospedagem. Então, os gestores de viagens corporativas certamente incluirão nas novas negociações com meios de hospedagem critérios de higiene, o processo como é feito, né, os procedimentos, e nas visitas que esses gestores fazem para homologar um hotel ou a área de segurança das empresas, os hotéis terão que estar muito mais atentos e preparados para explicar detalhadamente como isso acontece. E por último, os seguros viagem, que é um tema interessante, né? Quando eu faço algumas consultorias, converso com alguns gestores, muitas empresas, elas têm um plano de saúde para os seus funcionários, mas elas só têm cobertura dentro do estado onde o funcionário reside. Então, o brasileiro não tinha o hábito de adquirir seguro viagem. Só que se ele estiver viajando de São Paulo para Santa Catarina, por exemplo, quer dizer que ele está em Santa Catarina sem seguro viagem, sem plano de saúde. E é um risco, porque se eventualmente ele já está no período de incubação do vírus e quando ele vai para Santa Catarina ele começa a manifestar os sintomas mais agressivos, ele não tem onde ser internado. Então, a gente precisa começar a pensar também nas políticas de viagens a ter um fornecedor de seguro viagem homologado para esses colaboradores. Por fim, só queria dizer que eu tenho um livro publicado sobre o tema, e aí são 100 perguntas e respostas, e tem algumas coisas, claro que foi publicado 15, 20 dias antes da Covid, não estou abordando o tema lá, mas tem vários temas que podem ser interessantes para vocês. E é isso. Professor Andrés. Muito bem. Então, já avançamos aí para entender um pouquinho mais o impacto da pandemia no mercado corporativo, né? Com as análises aí muito interessantes de como a coisa vai se desenrolar aí mais para frente, né? Certamente teremos aí muitos desafios nesse setor, né? Vou rapidamente passar a palavra para o Roberto, para o Falcão, que logo mais a gente entra aí na parte das perguntas e respostas, pessoal. Maravilha, Andrés, obrigado. Serei breve dentro do possível. Eu acho que a Adriana e o Fernão já abordaram várias questões muito importantes e uma das coisas que o Fernão mencionou é muito importante, que é uma das coisas que eu ia levantar. Não é só uma questão de medo hoje em dia, não é só uma questão de fronteiras fechadas, né? Independente de ser direita ou esquerda, não vamos entrar em debate político, mas o Brasil corre o sério risco de começar a ser isolado por outros países. Então, mesmo que os países venham abrir as suas fronteiras, eles podem proibir a entrada de turistas brasileiros, o que vai ser terrível para a gente, né? Se a gente parar para pensar que o turismo hoje representa, na média, 8% do PIB, é algo muito significativo para estar parado, né? Essa queda de 80%. Regiões como o Nordeste, o turismo chega a representar 12% a 13% do PIB, ou seja, é muita coisa, é muita gente empregada, são 52 setores da economia, porque a gente tem os hotéis, a gente tem os aviões, a gente tem os transfers, a gente tem os guias, a gente tem algumas lojas de artesanato, souvenir. Então é muita gente nessa cadeia de turismo. Então você junta uma situação em que as pessoas estão com medo, uma situação de crise econômica, as pessoas desempregadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ter só essa ideia de que é o lockdown, ou é uma fronteira fechada, a hora que acabar isso tudo resolveu. Não resolveu, vai realmente levar um bom tempo aí, como a Adriana mencionou também, e infelizmente a gente não vê nenhum plano do governo bem estruturado para isso, ou seja, a gente pode ter um setor que vai ficar em crise durante muito tempo
E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente já vê algumas cidades que estão abertas no Brasil e no mundo, né? Itália está reabrindo, Espanha está reabrindo, Disney já sinalizou que vai abrir, os cruzeiros já vem falando que final de ano vão reabrir. No Brasil, Gramado e Foz do Iguaçu estão abertos, mas a gente ainda não vê as pessoas se movimentando, né? Então, a gente tem buscado realmente a criação de protocolos, eu vou mencionar algumas coisas, mas ainda não é suficiente, né? Quanto tempo vai levar para esse medo passar? Por mais que a gente trabalhe a comunicação, trabalhe, como o Fernão bem mencionou, os gatilhos, né? A questão do controle, a questão da segurança, para tentar transmitir essa sensação de, ok, posso ir. Quantas pessoas estão dispostas a viajar com seus pais, com suas crianças pequenas? Eu estava discutindo isso com a minha esposa, inclusive, agora. Será que vale a pena a gente viajar? A gente tem uma filha de 8 anos de idade. Vamos viajar nas férias, porque a gente deve ter um período de férias agora em julho. Poxa, para que eu vou viajar, ficar de máscara o tempo inteiro num hotel, cheio de frescuras? É muito complicado, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu coloquei esse fundo aí, inclusive, para a gente se inspirar um pouco e continuar querendo viajar, né? O ser humano é um ser social, é um ser que gosta de liberdade, e a gente tem que torcer para que o Brasil realmente saia logo dessa situação, o mundo saia dessa situação. Mas vamos lá, deixa eu comentar algumas coisas aqui, deixa eu compartilhar a tela. Apareceu a tela para vocês? Legal. Eu já comentei aqui quem eu sou, vou passar isso aqui. Deixa eu contar um pouquinho como é que foi essa questão toda numa operadora de turismo, né, numa agência de turismo. A gente lá no começo do ano, como o Fernão falou, estava todo mundo vibrando, 2020 vai ser um ano maravilhoso, vai ser muito bom, carnaval, o Brasil vem engatinhando, e aí começa março, a gente começa a ver navio em quarentena, né, vírus começando a se espalhar pelo mundo inteiro. E aí começa a bater aquela dúvida para nós da área de marketing, né, principalmente a nossa comunicação. E aí, qual que é o tom que a gente deve usar? Vamos continuar falando, ó, tudo em 10 vezes, está mais barato, compre agora. E aos poucos a gente vendo o vírus chegando perto da gente, né? Como uma guerra, o exército vindo contra a gente, mas é um exército invisível, que é pior ainda. Então a gente ficou ali uma semana, 10 dias discutindo, e aí, vamos mudar, vamos sair de um tom promocional para um tom mais institucional, simplesmente mostrar destino, simplesmente mostrar quem nós somos. Foi um debate muito grande. E aí, quando a gente optou em ir por um tom mais institucional, um tom mais de apelo emocional, chegou um ponto também que as pessoas começaram a falar, poxa, vocês só estão falando de tristeza, aquela música de, nossa, precisamos sair dessa, né? Ou seja, é muito complicado você acertar, né? E aí você começa a ouvir opiniões diversas, você toma tapa de tudo que é lado, né? Quem está certo, quem está errado, né? E aí o dono da empresa, claro, ele quer o resultado, ele tem contas para pagar. E aí surge o segundo grande desafio, né? Dado que ficou iminente que a gente ia ter uma redução drástica de receita, como é que você se adequa? Como é que você reduz os seus custos? Primeiro dos momentos, mais óbvio de todos, é desligar funcionário. Mas isso é complicadíssimo, porque quanto tempo vai durar a pandemia? Quanto tempo vai durar o isolamento social? Aí você desliga um funcionário bom hoje, daqui a 15 dias você volta, precisa dele, e aí, como é que funciona? Mas enfim, não só nós, mas várias empresas, a gente foi tentando entender como enxugar as equipes da melhor forma possível, até porque não surgia um posicionamento do governo, né? No começo de março inteiro a gente já sabia que ia ser um problema, mas até que saiu a MP 936, né, com a possibilidade de afastamentos, redução de de jornadas e salários, demorou, né? Mas isso deu uma aliviadinha. Mas ainda assim, a gente continuava vendo despencar. Você fala, se reinventa. Mas como é que eu vou me reinventar? Eu vou mandar o passageiro para onde? Eu vou mandar o passageiro se hospedar onde? Em que destino? Chegar nesse destino de que forma? Então, muitas vezes eu escuto webinars ou leio algumas reportagens, as pessoas falando, mas as empresas têm que se reinventar e tem linhas de crédito. Para quem está na ponta, isso não é tão simples assim, né? Se existe algum pequeno empreendedor aqui, sabe do que eu estou falando. As pequenas agências de viagem estão comendo pão que o diabo amassou, coitados. É muito complicado. E junta-se a tudo isso a questão do que se chama solidariedade. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele entende que toda a cadeia de distribuição ela é solidária quando há algum problema com o consumidor. Ou seja, o consumidor comprou um pacote de viagens, fecharam as fronteiras, cancelaram o voo, o consumidor vai pedir na agência o reembolso. Só que a agência muitas vezes já pagou a companhia aérea, já pagou o hotel, já pagou o cruzeiro, e a companhia se nega a devolver o dinheiro para a gente.
né? E aí, essa discussão não tem ainda ponto pacífico, não tem unanimidade, não tem jurisprudência, mas o setor finalmente começou a se juntar para discutir essa questão da solidariedade, de pedir pelo menos que o governo flexibilize isso, porque senão a gente ia ver todas as empresas quebrando. E eu não sei quem acompanhou, nessa época a gente, além de tudo, estava vendo o valor das ações derretendo, né? Então eram os hotéis com baixa ocupação, eram os cruzeiros cancelando, os cruzeiros em quarentena, as ações derretendo e a gente sem saber para onde ia, né? Então foi um momento bastante desgastante. E aí o terceiro desafio, né, que na verdade não foram em fases, né, veio tudo de uma vez, ok, preciso continuar gerando caixa, né? Eu preciso manter minha operação. Como é que eu faço isso? Uma das primeiras coisas que a gente pensou foi, vamos vender férias de julho. A gente ainda estava lá em março, né? Então vamos começar a antecipar para as pessoas já comprarem, negociar bons descontos com resorts, com companhias aéreas. Só que aí surge o problema de várias pessoas sendo colocadas em férias antecipadas. Escolas que resolveram não migrar para o digital, para o EAD, concedendo férias. E aí o que seria férias de julho desapareceu. O que seria a alta temporada em julho e a baixa temporada após julho também ficou totalmente cinzento, né? A gente perdeu a noção do que é uma alta temporada, do que é uma baixa temporada, de quando a demanda vai subir. Mas enfim, foi uma perspectiva. Dado que a gente já não sabia mais nada, a gente começou a falar de segundo semestre, né? Vamos alimentar o desejo de viajar, vamos tentar realmente incentivar as pessoas a continuarem sonhando, né? O setor de turismo abraçou muito essa ideia de manter o sonho vivo, né? E, em paralelo a isso, a ideia de tentar vender vouchers, né? Compre a sua viagem com antecedência. Felizmente, a maior parte das empresas do trade turístico flexibilizaram remarcações. Então, hoje, se você compra uma viagem, você consegue facilmente remarcar sem custos e sem grandes justificativas. Mas ainda assim, né? Quantas pessoas vão antecipar a compra de uma viagem, dado que estão desempregadas, dado que não sabem se vão continuar empregadas daqui a pouco, né? MP936 acabando daqui a pouco, a pessoa volta, ela tem 2 meses de estabilidade ou 3, e aí será que ela continua? Enfim, o setor realmente sofrendo muito, né? E aí a gente começa a ver uma situação inédita no setor de turismo, né? É uma união como jamais se viu. Lá em 2016, 2017, quando eu estava fazendo doutorado, eu fui entrevistar vários gestores. A grande reclamação dos gestores era o egoísmo das empresas, o isolamento das empresas. Cada um no seu quadrado, sem se conversar, né? As associações todas elas que existem, não preciso citar nomes, mas com pouca atuação, justamente porque o setor não as acionava. E aí, a partir de março, a gente começa a ver um movimento muito grande. Os donos de empresas se conversando, os donos de empresas conversando com os presidentes das associações, e esse movimento indo fazer uma pressão enorme lá em Brasília, né? Uma pressão gigantesca com o nosso ministro do Turismo. E aí, no dia 8 de maio, sai pela primeira vez uma iniciativa direcionada do governo, que foi esse selo de turista protegido, né? Esse selo tinha a intenção de criar protocolos, tinha e tem a intenção de criar protocolos para que o turista se sinta um pouco mais protegido, né? Dado que o turismo é tão importante, Brasília finalmente entendeu que talvez por meio da biossegurança as pessoas começassem a viajar mais, né? Tal do gatilho mental também que o Fernão mencionou, né? Recentemente, no dia 1º de junho, aqui numa iniciativa do governo, os principais players do setor se juntaram e criaram esse movimento. Esse é o link para quem tiver interesse, né? Ele é um movimento que une pessoas tanto físicas quanto jurídicas para tentar estimular o turismo no Brasil, né? Ele começa falando de turismo pelo Brasil, porque, como o Fernão bem mencionou, esse vai ser um movimento bastante claro para a gente. As pessoas vão viajar para perto de casa, né? Primeiro para dentro da sua cidades pertinho ali, depois para dentro do estado, e aí, de repente, conhecer outras regiões do Brasil. E aí, só no futuro, as pessoas vão começar a ter mais coragem de se aventurar e ir para uma Tailândia, por exemplo, né? País extremamente longe, que se dá algum problema para você retornar não é tão simples, enfim. E o último movimento mais recente de todos, que aconteceu agora no dia 4, foi o lançamento desse selo de turismo responsável e limpo, né? O nosso ministro Marcelo Álvaro lançou por meio de uma live, e esse selo é uma iniciativa bem interessante. Ele é um selo que qualquer player do setor pode pedir, né? Você faz uma autodeclaração para o governo de que você está seguindo os protocolos básicos de biossegurança e você recebe esse selo. E esse selo vem associado a um QR Code.
Então, o consumidor tanto consegue ver o que a empresa está fazendo, quanto eventualmente denunciar a empresa de que ela não está seguindo o protocolo. Então, é uma tentativa de que o mercado se autorregule, né, e comece a criar de novo essa sensação de segurança. Mas, de novo, é algo muito complicado, né? Então, já caminhando para o fim, o que é essa ideia do tal do novo normal, do novo anormal? Né? É repensar como que as pessoas vão se deslocar e para onde elas vão. A gente acredita muito que o turismo regional vai ser aquecido. A gente acredita muito que as pessoas vão, no primeiro momento, utilizar carro, o próprio carro, para viajar com a sua família. Né? A gente acha que avião vai continuar realmente muito complicado. Né? Basta a gente pensar, será que a gente vai se sentir confortável em viajar 4, 5, 8 horas ao lado de alguém que a gente não conhece? Tossindo, espirrando, num ambiente totalmente fechado? Usar um banheiro que não tem como ser totalmente higienizado a cada uso, né, durante o voo. Né? A questão de serviço de bordo provavelmente não vai existir. Enfim, são questões para se pensar. Mas, em paralelo, a gente não sabe bem como é que o comportamento do consumidor vai funcionar, né? Tanto em voos quanto hotéis. Né? Parques, quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem para parques aquáticos? Né? Voltarem. A questão das filas que a Adriana mencionou também nos parques, né? Um Beto Carreiro, uma Disney. Né? Por mais que você crie protocolos, a gente não sabe se as pessoas vão estar confortáveis. Né? A frequência de piscinas, de outros espaços, academias de ginástica nos hotéis, enfim. Os traslados, né, os passeios, será que vai tudo ser individualizado só para uma família? Qual que é o custo disso, né, que eu levanto aqui? A gente já teve fornecedor discutindo, a gente tem fornecedores, por exemplo, de passeios com ônibus pela Europa. E o presidente ele falou, olha, eu vou ter que reduzir pelo menos pela metade a capacidade do ônibus e com protocolos que geram vários custos. Não tem como eu absorver isso tudo sozinho. Então, essa ideia que muita gente tem de que, porque o turismo está parado, então os preços vão despencar, difícil. Né? O que a gente vê é uma pressão muito grande junto ao nosso governo para que se reveja algumas questões trabalhistas e algumas questões tributárias. Nossa carga tributária no turismo no Brasil é absurda, se a gente comparar com o Caribe, se a gente comparar com outras partes do mundo. A questão trabalhista também, você pega hotéis, por exemplo, em estações de esqui na Europa, esse hotel ele funciona enquanto tem neve, depois as pessoas vão para casa. Né? E o hotel fica fechado enquanto não tem neve. No Brasil você não consegue fazer isso. Você tem até a ideia do trabalho intermitente, mas isso ainda não está funcionando. Enfim, então ideias existem, essa união e essa pressão junto ao governo existe, mas são questões bastante complexas para a gente pensar. Né? A questão de buffets também, restaurantes. A gente tem uma cadeia de hotéis internacional que já vem fazendo uma divulgação grande lá em Punta Cana, e eles, por exemplo, eles aboliram o buffet. Né? Porque você, como cliente, você precisa manusear os servidores, você pode espirrar, tossir em cima da comida, então eles aboliram. É tudo à la carte ou serviço de quarto. Né? Aboliram o cardápio. O menu é também por um QR Code, você escolhe pelo celular. Então, essas formas de manter um distanciamento, manter o no-touch, realmente são tendências que vieram para ficar. E por último, para fechar, coloquei aqui como palavras de ordem, essa questão da empatia, de tentar realmente entender, isso não é uma palavra vazia, embora todo mundo esteja utilizando, é uma palavra que realmente todas as empresas, seja do turismo ou fora do turismo, elas precisam absorver para criar esse relacionamento com o seu consumidor, ainda mais nesse momento que está todo mundo muito fragilizado. A questão da união, está evidente que as empresas continuam concorrendo, mas elas precisam se juntar sim para conseguir pressionar, debater, aprender uma com a outra, né? Aquela ideia de competição, eu concorro com alguém, mas eu também colaboro com esse alguém. E no turismo, especialmente, a gente precisa de alguma forma tentar manter o otimismo, né? Porque senão a gente joga tudo para o alto, a gente está sem vender e sem perspectiva de vender. Né? Então, tentar entender o que vai acontecer lá na frente, mas a única certeza que a gente tem é que a gente ainda não sabe de quase nada. Né? A gente tem um monte de dúvidas e a gente está aos poucos aprendendo um com o outro. E a gente está tentando sair fortalecido disso. Né? O brasileiro é bastante avesso a mudanças de comportamento. Então, essa ideia de que vai ser um novo normal e tudo bem, não vai. Quanto tempo levou para o brasileiro começar a usar cinto de segurança, para o brasileiro ficar utilizando a máscara para ir ao mercado, para o brasileiro utilizar a sacola retornável nos mercados? O brasileiro não gosta de imposições, a gente leva um tempo para absorver isso. Então, achar que tudo vai mudar por causa de uma lei, de um selo, ou porque acabou a pandemia, eu tenho sérias dúvidas. Né? Prefiro não ser pessimista, como eu disse aqui, a gente tem que ser otimista, mas
estudando o comportamento do consumidor, a gente sabe que isso é um grande desafio, né? Então a gente precisa achar o meio termo. E com certeza a tecnologia, eu não coloquei no slide, mas eu acho que a tecnologia também veio para ficar, né? Só para eu fechar. Eu lembro em 2000, quando eu fiz uma das últimas entrevistas do doutorado, a China tinha acabado de abrir o primeiro parque do mundo 100% de realidade virtual. E eu provocava as pessoas, falando, o que vocês acham? Isso aqui vai acontecer? Todos diziam, jamais. O turismo nunca vai utilizar esse tipo de tecnologia, as pessoas só querem viajar. E quantos de nós hoje não estamos passeando pelo Louvre, por tantos lugares, por meios digitais, por meio de tecnologias, né? Seja realidade virtual, seja realidade aumentada. Então, acho que o turismo vai aos poucos aprender sim a utilizar melhor tecnologia, né? A dar esse salto de desenvolvimento. Não vou me estender mais, já falei bastante. Obrigado pela atenção, gente. É um prazer compartilhar algumas ideias. Muito bem. Valeu aí, Falcão, pelos comentários. Acho que no final o que a gente tem é uma situação, quando você olha a questão do andamento das pesquisas e das vacinas, etc., a gente tem aí dois caminhos que podem aparecer. Um que é uma vacina, né, que em algum momento possa ser descoberta, mas isso também antevê aí uma fila de produção e etc., que também vai demorar um tempo, né? Então, mesmo que a gente tenha boas novidades nesse campo, a gente está falando aí de um bom tempo até que se consiga produzir e distribuir isso pelo mundo inteiro, né? O segundo caminho seria a questão dos tratamentos, né? Então, se tem um tratamento que minimiza as chances do pior acontecer, você aí tem um fator positivo para diminuir a apreensão do consumidor, né? Mas, de qualquer forma, em ambos os casos, a gente não está falando de semanas, talvez nem meses, né? A gente já entra aí no ano seguinte na questão de alguma luz nesse sentido. Então, acho que a grande, né, eu vou deixar essa pergunta para vocês, assim, uma pergunta geral que vocês podem comentar, é que, de certa forma, talvez a gente tenha um problema no mercado que algumas empresas não vão conseguir se sustentar durante esse período, né? Então, as que conseguirem terão uma circunstância diferente lá na frente com relação à quantidade de concorrentes, etc., né? Então, acho que uma primeira pergunta é como é que vocês enxergam essa questão? Será que todo mundo vai conseguir atravessar esse período sem demanda e com dificuldades? E como é que a gente chega lá do outro lado? Quem quiser começar. Eu posso começar. Falar dos varejos, né, do aeroporto. Depende um pouco da situação do varejo. No caso aqui de Florianópolis, o aeroporto inaugurou dia 1º de outubro. Então, as lojas, a maioria delas ainda está pagando investimento, né? Está pagando capex ainda. Tiveram 6 meses de venda ainda. Então, é uma situação bem, bem delicada. Agora, você pega um aeroporto de Guarulhos, você tem lojas que já amortizaram todo o investimento e que a pressão é um pouquinho menor, mas não quer dizer que ela vai conseguir sobreviver. A meu ver, sobreviverão aqueles que já estavam um pouquinho mais avançados em termos de tecnologia, digitalização e eficiência de custos. Eu ainda vejo muita ineficiência de custos nas lojas, muita gente, muito retrabalho, muito reprocesso, muita perda, então pouca gestão de custos, né? A gente ainda tem muita loja muito amadora que olha só vendas, não olha caixa. Então, isso é bem complicado. Esses são os primeiros a deixar de viver. Quem já tem uma gestão um pouquinho mais consciente de custos, ela tende a ter uma sobrevida um pouquinho maior, não quer dizer que vai sobreviver. Mas, para mim, a meu ver, a digitalização tá sempre olhando o que tem de novo aí para vender e aproveitar. Então, agora, assim, eu falo tem uma loja lá que vende souvenir. Coloca máscara e álcool gel, as pessoas vão comprar. Você tem que estar antenado. O que as pessoas estão comprando agora? Estão comprando produtos de sanitização, higienização. Põe máscara, põe o que você quiser. A gente põe máscara com vinha Florianópolis, não sei. E tem gente que é criativa, né? Mas, então, tem que se atualizar a digitalização e muita pressão de custos, né? Olhar bastante a coluna vertebral de custos e despesas dentro da empresa.
Eu aqui, aproveitando o que o professor Falcão falou, eu acho que tem muito a ver essa questão os custos não vão cair de passagens nem de hospedagem. Talvez de hospedagem sim, porque a gente tem um mercado muito pulverizado, então os hotéis vão acabar, para conseguir ter ocupação, abaixando o custo para poder se recuperar um pouco e brigar, porque não tem muita estratégia na hotelaria. Na aviação, a gente tem o quê? 3 players domésticos que cobrem o Brasil. Então, eles têm um domínio de mercado que eles conseguem colocar o preço que eles querem sobre uma perspectiva, por outra perspectiva o volume vai estar menor. Então, só que eles inevitavelmente vão repassar esse custo de adaptação para o valor das passagens. E se eles não repassarem integralmente, eu acho que o que vai subir? Os serviços auxiliares. Então, despacho de bagagem, compra de alimentação, nem vou falar, porque, como a Adriana disse também, acho que não vai ter venda de serviço de alimentação a bordo, mas eles vão repassar em tudo que eles conseguirem de serviço auxiliar. Uma remarcação vai dobrar de valor, coisas assim. E aí o gestor de viagens está atento a isso. Lembrando que a gente está num momento que requer humanização nas decisões, então acho difícil que uma empresa fale, não, põe ele no voo mais barato, porque mesmo tendo menos medidas de segurança, precisa economizar. Eu não vejo nenhuma empresa fazendo isso hoje, como um comprador. E eu vi aqui também algumas perguntas interessantes, né, no chat sobre como reativar o turismo regional. Eu acho que buscar agências que estão aí na sua cidade ou em cidades próximas, buscar um outro agente de viagens e tentar fechar parcerias com eles para trazer grupos dessas outras cidades para as suas, seja um turismo rodoviário, seja um turismo com carro próprio, né, um turismo com o próprio carro. E uma outra pessoa perguntou sobre protocolos de segurança para hotéis. O FOB lançou um. A gente tem também cada rede hoteleira lançando o seu. Então, isso torna um pouco difícil de falar, não, tem um para todo mundo. Quem fez um trabalho assim foi o FOB, e eu tenho um, está no site da minha empresa, loureiroconsultores.com/biblioteca, que foi criado por uma rede global de hotéis para todos, está bem completo, e vocês podem baixar lá. Só para não estender, só alguns comentários. Eu acho que o que a Adriana mencionou é gravíssimo, né? Para quem acompanha o pequeno empreendedor no Brasil, a gente sabe que, de modo geral, os empreendedores não têm um bom background em gestão, não conhecem realmente técnicas, eles simplesmente olham, como ela bem falou, faturamento aumentando, ficam felizes, né? Eles não sabem decompor esse faturamento, não sabem estruturar um fluxo de caixa. Então isso é seríssimo, né? Alguma educação para o pequeno empreendedor é muito importante, né? O brasileiro, de modo geral, é empreendedor por necessidade, não por oportunidade. Ele não sabe realmente lidar com isso. Mas vai sobreviver, eu acho que uma empresa que saiba trabalhar bem a tecnologia, a digitalização, como ela falou. Eu acho uma empresa que saiba se reinventar. A gente vê no Brasil já uma grande rede de hotéis, por exemplo, transformando os seus quartos em pequenos escritórios para quem precisa sair de casa, porque tem um filho pequeno, ou porque o marido está em casa, ou porque não tem um espaço para trabalhar, né? Então é uma forma de você monetizar aquele espaço que está ocioso. E o brasileiro é extremamente criativo, acho que dá para pensar. Em paralelo, entender muito bem de comportamento do consumidor. O nosso mercado consumidor, historicamente, é gigantesco, mas agora, mais do que nunca, a gente precisa entender para realmente atingir aquela dor do consumidor. Resolver uma necessidade muito específica. E eu acho que, basicamente, é isso. A empresa vai precisar se reinventar, lidar com tecnologia, gerenciar os seus custos, sua mão de obra e entender muito de consumidor. Acho que essa é a grande questão. Mas não vai ser fácil para ninguém. Isso com certeza não, né? Mas vocês acreditam que, pensando um pouco o antes da pandemia e o que pode vir pela frente, que o setor de turismo brasileiro ele ainda tinha espaço para crescer aqui dentro? Então, se a gente ainda estava com um potencial muito grande inexplorado, talvez por falta de incentivo, né, baixo poder aquisitivo da população. E se, de certa forma, né, considerando aí a questão de que talvez o brasileiro fique restrito de entrar em alguns países, né, pegando esse gancho do turismo nacional e será que esse turismo nacional conseguiria compensar a ausência desse turismo de negócios que
que hoje em dia é tão representativo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que talvez em alguns casos, Andrés, porque, por exemplo, o turismo corporativo, às vezes os viajantes vão para cidades no interior do interior de estados que um viajante de lazer não vai. Então, essas pessoas, esses empreendedores, né, donos de meios de hospedagem, restaurantes, eu tenho certeza que eles estão bem preocupados, porque são cidades que não têm nenhum atrativo turístico de lazer, exceto o negócio corporativo. Quer falar, Adriana? Pode falar. Eu acho que não vai suprir de modo geral. Eu acho que a gente consegue melhorar, a gente tem um potencial enorme, mas a gente precisa primeiro ter uma política federal, uma política brasileira de modo geral para melhorar a infraestrutura, né? Internet, estrada para você chegar, questões de segurança, treinar as pessoas para ter um serviço minimamente decente de alimentação, de transporte, né? Tem várias regiões importantíssimas do Brasil, grandes capitais, em que você chega num restaurante e não tem uma pessoa que fale inglês ou espanhol. Então, tudo bem que a gente está falando do turismo do próprio brasileiro viajando, mas eu quero dizer, a infraestrutura básica do turismo dentro do Brasil é muito ruim. Então, você pagar caro, porque viajar pelo Brasil é caro. Não estou dizendo que as empresas enfiam a faca, né? Tem questões tributárias, tem um monte de coisa. Mas é caro. Para você não receber um serviço de qualidade, eu não sei se o público de classes mais elevadas vão consumir cidades pequenas, ponto 1. E ponto 2, a gente precisa tomar cuidado também para não destruir algumas regiões, né? O turismo, se ele começa a crescer, se é uma política bem pensada para preservar a região em termos ambientais e sociais, você corre o risco de ter uma empresa explorando a região e daqui a 5 anos essa região está totalmente deteriorada, né? Então, eu acho que isso também tem que ser bem pensado. Complementando a fala do professor Falcão, essa questão da infraestrutura realmente é algo que quem tem a oportunidade de viajar um pouquinho vê que a gente é muito mal servido aí, né? E por conta disso, a gente atrai pouco, né? Atrai poucos turistas estrangeiros para cá, né? Vamos falar de turista estrangeiro. Falando um pouquinho da ilha, eu estou há um pouquinho mais de um ano aqui em Florianópolis. E é muito interessante, aqui basicamente tem turismo só de verão. Então Florianópolis é sinônimo de praia. Mas com o tempo você vai ficando aqui, você vai se aprofundando. Na verdade, Santa Catarina tem muita coisa. Tem o interior de Santa Catarina, tudo. E ele é muito mal explorado. Quando você vai a fundo, você vai entender que tem uma questão regional também. Então tem cidades que brigam aqui. Blumenau briga com Joinville, que briga com Florianópolis. Quer dizer, como fazer para todas as cidades, na verdade, ser únicas e falar, nós somos um polo Catarina e vamos brigar por isso, mas na verdade elas não se unem. No fundo, na Secretaria de Turismo não existe uma união das cidades, ou de São Joaquim, né, que tem o inverno, vai todo mundo lá de carro 1h para ver a neve chegar. Mas enfim, existem uma série de cidades turísticas aqui em Santa Catarina que são muito mal exploradas. Então a turma vem aqui para a praia só no final de ano. Então, respondendo a sua pergunta, Anderson, tem muito espaço para explorar turismo ainda. Está mal aproveitado, muito mal divulgado. Tem lugares belíssimos, não só aqui em Santa Catarina, né? Muitos lugares. Então, quem sabe aí as pessoas começam a viajar um pouco, explorar um pouco mais o Brasil, né? Mas sem muita expectativa, né? Porque o serviço ainda deixa um pouquinho a desejar, infelizmente, né? Realmente é uma situação complexa aí, né? A gente já está se encaminhando aí para o nosso final aqui, já passamos das 8. Mas antes de terminar, eu queria passar a palavra para os nossos convidados aqui, para vocês poderem passar uma última mensagem, um último comentário, né? Dar até mais para o nosso público. Então, vamos seguir a ordem inicial aí. Passo a palavra, então, para a Adriana. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse webinar. É um prazer estar com o professor Falcão, o Fernão, o professor Anderson. Agradeço a oportunidade. Convido a todos aí a visitar aqui Florianópolis, o aeroporto de Florianópolis, eleito o melhor aeroporto do Brasil. Então, convido a todos a visitar, terei o prazer de recebê-los. E foi um prazer, mais uma vez, e vamos torcer para que logo a gente supere essa, né? Mas a gente vai superar, não tenho dúvida disso.
Obrigada. Igualmente, agradecer, foi muito boa a discussão. Algumas perguntas eu procurei responder aqui no chat também, que o pessoal mandou. E realmente, agora é a hora de praticar tudo aquilo que a gente vê nos MBAs da vida, tudo que a gente vê nos cursos, né? Resiliência, paciência, foco, fé, todas essas qualidades, adjetivos, é hora de pôr em prática e treinar nossa mente, nosso cérebro para suportar essa fase difícil, mas sendo um otimista por natureza, eu vejo que em breve a gente retoma. Eu acho que o que vai ser cortado agora são no corporativo, né? Eu chamo de viagens de desperdício. Mas quando a gente está na época de vacas gordas, todo mundo volta a viajar, o Zoom fica para depois. O que eu acho que a gente tem que pensar, e não sendo pessimista, mas talvez o novo normal seja a gente ter outras pandemias. Então, a gente está aprendendo nessa como lidar com uma pandemia. E estar mais preparado, e ter mais planejamento, que eu acho que falta isso muito para o empreendedor e empresário brasileiro. Muitos vendem o almoço para pagar o jantar. E a gente precisa ter fluxo de caixa, precisa ter gestão de caixa e ter dinheiro guardado, porque tudo pode acontecer, essa pandemia veio para comprovar isso. Então, eu prepararia para outras pandemias, na verdade, porque a globalização também traz isso, né? Legal. Obrigado, professor Andrés. Foi um prazer estar aqui. Prazer compartilhar com a Adriana, com o Fernão. Foi muito bom. Também acho que a gente tem que ser otimista. Acho que o turismo vai sobreviver, o Brasil vai sobreviver. Claro, como qualquer guerra, a gente vai sofrendo um pouco, vai ter várias questões para a gente resolver depois, mas acho que a gente não pode perder a esperança, a gente não pode parar de sonhar e acreditar que em breve a gente vai viajar. E realmente, como eu falei, o turismo é um setor muito importante dentro da economia do Brasil, tanto em termos de geração de renda quanto geração de emprego. Acho que cabe um pouquinho a cada um, assim que possível, manter essa expectativa, essa esperança e tentar valorizar. Convido a todos para olharem lá aquele site movimentosupera-turismo.com.br, né, para conhecer. Como eu disse, é um movimento do Brasil para o Brasil para tentar estimular o turismo. E é isso, foi um prazer conversar um pouquinho sobre esses desafios e sobre a nossa realidade. Obrigado. Muito bom. Acho que nos comentários finais aí deu para ver que o pessoal, apesar de ter muita consciência dos problemas que se colocam, também tem uma visão aí positiva de aprendizado, de saber como gerenciar problemas que podem se repetir no futuro, né? Já começando a pensar estratégias alternativas, desde melhorar a gestão da empresa, tornar os processos mais econômicos, digitalizar coisas, né? Talvez trabalhar em parcerias e ter um foco bastante grande aí no mercado interno, né? Então, acho que são várias questões aí que foram colocadas que ajudam a gente a entender um pouco quais são os próximos passos aí, né, para pensar esses setores que estão conectados aí com viagens e o turismo de forma geral, né? Então, já caminhando para o fim, eu vou compartilhar aqui com vocês o próximo webinar que a gente já está planejando, né? Seguimos aí nossa série com o professor Marcos Machado, da Top Brands e professor da FIA, que no dia 22 vai trabalhar o tema da gestão de marcas. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? O Falcão comentou a questão do problema das marcas e como se comunicar com o público, né? Qual é o tom que você adota. Então, a gente veio com essa discussão aí no dia 22. Teremos outros convidados. O professor Marcos Machado está organizando aí e logo mais teremos novidades sobre esse novo webinar. Então, com isso a gente finaliza aqui. Agradeço a todos que ficaram aqui, compartilharam, que mandaram perguntas e aos convidados que contribuíram muito. E até a próxima.